Bem, aqui estamos com a interface gráfica do CFD++, versão 20.1, e eu queria mostrar algumas coisas interessantes. A primeira delas é a organização, dessa interface gráfica. Então a gente tem aqui no menu principal uma série de botões que são facilmente compreendidos, e a gente tem também as opções de visualização aqui em cima para observar a configuração de um certo ângulo em específico. Outro ponto interessante, esse é o ponto forte aqui dessa interface gráfica, é que a gente tem aqui, dentro do processo de setagem na simulação, aqui nós estamos usando uma simulação já toda setada, a gente vai sendo levado pelo software passo a passo, indo desde o diretório de rodada até as setagens finais, como por exemplo, setagem de controle de turbulência, inicialização da turbulência, de maneira que você comece do ponto inicial e siga as etapas numa sequência lógica. Isso te ajuda, portanto, a caminhar no processo de setagem da simulação sem se esquecer de algo que seja importante. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma aba que define o problema de CFD, temos as equações que são definidas, temos as variáveis de referência, temos as condições iniciais, que são bastante importantes, e ao longo aí dos vários exemplos que a gente vai fazer, você vai se familiarizar com essencialmente todas essas etapas bastante em detalhes. Mas o que eu queria realmente salientar aqui é que essa interface gráfica ela foi desenhada de forma que você siga um processo linear de setagem, portanto não se perca, não esqueça de pontos que são importantes. E claro, como eu disse, à medida que a gente vai trabalhar, que a gente for trabalhando com vários exemplos usando essa interface gráfica, você vai ficar bastante familiar aí com todas as opções e vai aprender a fazer a setagem das simulações, não apenas clicando nos botões, mas também sempre tendo em mente, fazendo um link com as informações teóricas sobre as quais nós conversamos nos módulos do 1 a 4. Então esse é um ponto bastante importante. E outra coisa que eu queria mostrar é que se você clicar aqui no menu superior em Help e depois em ICFD++ Help, clicar aqui, o que vai acontecer é que vai abrir aqui uma janela no teu browser com, essencialmente, várias informações interessantes do CFD++. Isso aqui, como você pode ver, é a documentação do CFD++, tal qual fornecida pela própria Metacomp. Então, tem aqui uma aba, por exemplo, com procedimentos de instalação, tanto para Linux quanto para Windows, e aí você pode aqui clicar em detalhe e seguir exatamente o processo que está aqui. A gente também está providenciando, junto com esse curso, informações adicionais sobre o processo de instalação, e eu inclusive sugiro que você siga esse processo que nós estamos fornecendo à parte. Mas eu queria deixar claro que essas informações, ou algumas dessas informações, estão também disponíveis nessa interface aberta através da própria interface gráfica do software. Se você clicar em CFD++, aí sim você tem várias coisas interessantes. Você tem, por exemplo, um guia teórico que mostra como são definidas as condições do contorno, quais são os termos fonte de física, como é a modelagem da turbulência no CFD++. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em modelagem de turbulência, escolher os modelos clássicos, e aí escolher aqui algum dos modelos, como por exemplo o modelo SST, e ao fazer isso vai abrir aqui uma janela mostrando as equações em detalhes do modelo SST. Você vai estar familiarizado com algumas delas, porque nós olhamos as equações e olhamos os termos fonte desse tipo de modelo lá no módulo 3, mas aqui você vai ter mais informações exatamente sobre a versão que está implementada no CFD++, com os coeficientes, com todos os detalhes interessantes, para que você possa ter uma boa visibilidade do que está acontecendo por trás da tua simulação. Repare que no final da explicação do modelo há também as referências para os artigos que falam sobre esse modelo em específico. Então, você tem essa informação aqui. Isso vale para todos os modelos de turbulência que fazem parte do CFD++. Então, eu vou fechar aqui agora. Você pode, por exemplo, clicar em condições de contorno e entender como funcionam as condições de contorno em mais detalhe. Isso está também bem explicado nesse help que existe aqui. Então eu vou fechar aqui. E aí tem uma série de coisas interessantes, como eu falei, dentro do Theory Guide. Você pode também entrar no User Guide, e aí sim você vai ter mais ideias em relação à interface gráfica, AUI, Advanced User Interface. Você vai ter várias explicações sobre os botões, etc., para complementar aquilo que nós vamos comentar em cada um dos casos teste que a gente vai usar
que a gente vai estudar para fazer simulações de CFD. Então você pode olhar isso daqui. Tem os controles do mouse que estão bem explicados aqui. Claro, a gente vai comentar sobre isso tudo, mas eu queria que vocês tivessem aí a opção de verificar essas coisas. Aí tem, como eu comentei lá, tem o guia teórico da turbulência, tem agora também o guia do usuário para turbulência, como por exemplo uma aba mostrando como fazer a inicialização da turbulência. E aí você vê aqui inclusive os menus que vão abrir, você pode ampliá-los caso queira. E aí você aqui vai ter informações interessantes, inclusive algumas relações matemáticas que estão por trás daquilo que nós vamos fazer no passo a passo. Tudo isso aqui tem uma correlação bastante direta com o que nós vimos lá no módulo 3, que falamos sobre modelagem da turbulência. Então eu queria convidar vocês a darem uma olhada por aqui. E assim como vocês podem ver aqui no guia do usuário, tem uma série de exemplos bastante interessantes que vocês podem usar. E por fim, tem os tutoriais do próprio CFD++, vocês vão ver que ao longo desse módulo 5 nós vamos usar alguns desses exemplos e vamos, na verdade, estressar em bastante detalhe cada um desses exemplos. Eu diria, na verdade, que em mais detalhe do que você teria aqui, inclusive nessa aba da Metacomp. Porque a nossa ideia era não só mostrar os passos, mas também fazer conexões com a teoria e mostrar a teoria por trás daquilo que foi visto nos primeiros 4 módulos em consonância ou em combinação com a setagem no CFD++. Isso faz o aprendizado ficar mais interessante. Então, essencialmente o que eu queria mostrar para vocês é essa oportunidade de usar essa opção Help do CFD++ para que você possa buscar mais informações, inclusive em relação à parte teórica, para complementar aquilo que nós estamos trazendo aqui. Eu queria pontuar também que junto com o material aqui desse curso, há uma série de artigos que vão ser providenciados, vão ser fornecidos para vocês, a maioria deles artigos com os quais eu trabalhei nos últimos anos, e você vai ter então acesso a esses artigos através de preprints, e você vai ter lá várias informações interessantes sobre temas como modelagem da turbulência, modelagem da transição e otimização aerodinâmica. Então, essa é um overview aí inicial. Como eu disse, eu não vou explorar aqui a interface gráfica em mais detalhes, porque a gente vai fazer isso realmente em detalhe em cada um dos 9 casos teste que a gente vai usar nesse módulo 5, para que vocês tenham uma visão completa aí da setagem usando o CFD++. Em relação aos casos teste, como vocês sabem, a gente vai partir de casos teste simples com aerofólio, aerofólios monoelemento, regime subsônico, vamos passar por aerofólios transônicos, asas em regime transônico, configurações asa, fuselagem e empennagem em regime transônico, vamos olhar o escoamento na entrada do motor a jato, vamos olhar também um exemplo de modelo de disco atuador para mimicar o comportamento de uma hélice, vamos olhar um caso de escoamento não estacionário, que é o escoamento ao redor de um cilindro, que é bastante interessante, e vamos fazer comparações com alguns dados experimentais para alguns dos casos.